A invejosa do Igapó. Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Já tive a honra de ter 2 relatos meus lidos por você. Hoje venho contar para vocês algo que me deixou convicta de que a inveja das pessoas pode destruir, sim, tudo que for alvo dela. Pode destruir, sim, tudo que for alvo dela. Os nomes já estão trocados. Então vamos ao relato. Um certo dia, no ano de 2004, eu ganhei da minha irmã um relógio da Betty Boop. Era vermelho, lindo, eu amava e usava sempre. Já fazia 5 anos que ela havia me dado ele. Quando no curso, uma amiga, entre aspas, chamada Edith, bateu o olho no meu relógio e disse: "Nossa, que relógio mais lindo! Onde você comprou?" E eu respondi que foi presente e não sabia onde a minha irmã havia comprado. A minha irmã também estava presente, mas disse que não ia dizer onde comprou. Hã? A minha irmã também estava presente, mas disse que não ia dizer onde comprou. Então, a Edith pegou no meu pulso e ficou olhando o meu relógio, não largava o meu braço e falou: "Ai, dá ele para mim, por favor." Não, eu falei: "Não, eu não posso te dar, Edith. Foi presente e eu amo meu relógio. É meu preferido." E ela continuava: "Oh, amiga, me dá ele, por favor." E eu insistia que não e não. E ela começou a botar preço nele. E eu falei: "Não vendo, Edith. Desiste." Foi então que ela, brava porque eu não iria ter, ficou brava porque não iria ter o relógio, fez uma careta para mim, virou as costas e foi embora. Gente, que medo de gente assim. Eu nem liguei, saí de perto dela e pronto. Quando voltamos para casa, eu e a minha irmã, pois fazíamos um curso juntas, aconteceu algo que me deixou perplexa. Sem querer, naqueles movimentos que a gente faz nos braços quando andamos, eu mesma bati meu braço com toda a força na parede de uma padaria que passávamos na frente e o meu relógio quebrou. Sim, Ana, o vidro dele quebrou todo e o impacto foi tão forte que ele parou de funcionar na mesma hora. Eu fiquei arrasada na hora, pois eu era louca por ele. E a minha irmã pasma, pois eu tinha esse relógio há anos e nunca havia quebrado nada dele, a não ser trocar a pilha, normal de todo relógio. Ela, minha irmã, falou: "Foi o olho gordo da Edith." Pois é, Ana, meu relógio quebrou, não teve mais conserto. E tudo por conta da inveja da Edith. Isso me deixou chocada, pois nunca tinha imaginado o poder que uma pessoa invejosa tem. Imagina se o que ela cobiçar for o marido de alguém. Meu Deus do céu. Deste dia em diante, passei a tomar mais cuidado com certos tipos de pessoas. E digo para todos os assombrados: cuidado com a inveja, tanto vindo de vocês quanto vindo dos outros para com vocês. Ah, é a invejosa do Igapó, porque Igapó é o nome do bairro. Obrigada por ler meu relato. Beijo para você, sua família linda e para todos os assombrados. Muito obrigada, um beijo para você. Gente, eu conheci uma história parecida de uma caneca que quebrou imediatamente após. Ai, ai. Não é, gente? Às vezes a pessoa não faz com intenção, às vezes faz com intenção também, mas às vezes não é com intenção. Isso não quer dizer, gente, que todo mundo que elogiar alguma coisa em você vai estar botando o olho gordo, não é. A gente não sabe o que tá no coração das pessoas, sabe? Às vezes é um elogio sincero mesmo, realmente, porque, eu já fiz isso várias vezes, mas não com um olho grande, né?
De repente, você olha numa pessoa que tá com uma bolsa do estilo que você adora e você fala, nossa, e você não sabe onde comprar. E você realmente fala, nossa, adorei a sua bolsa, ela é linda. Onde você comprou? Sem maldade nenhuma, simplesmente porque eu realmente achei linda e realmente tenho interesse em saber onde você comprou para eu poder procurar uma igual, porque eu simplesmente gostei. Mas não que eu fique, sabe? Nossa, que bolsa que ela tem. Tomara que rasgue, sabe, gente? Não. Então, um elogio, tipo, fala, nossa, como seu cabelo tá bonito, né? Às vezes, um elogio, né? Senão, todo mundo vai parar de elogiar agora, porque vai achar que tá com inveja ou não querer receber um elogio. No fundo, a gente sente, tá? Quando é realmente tá? E quando é uma coisa meio... Foi estranho isso, né? Tipo, ai, até a hora que falou, que lindo, obrigada. Que lindo, onde você comprou? Amei, nossa, quero pra mim, me dá. Então, você está vendo que ele está no meu braço, ele é meu. Como assim me dá, né? Não, é meu. Né? Não. Aí depois você fala não, a pessoa continua insistindo, tipo... Ai, quanto você quer nele? Eu quero... Calha a boca. Né? Então... A gente percebe quando tem uma coisa esquisita. E as pessoas, às vezes, tem gente que tem mesmo o olho ruim, uma coisa assim, né? Mesmo sem muita intenção. Tem. A maledite que queria a morte do próprio filho. Meu Deus. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Todos os nomes aqui estão trocados. Perdoe os erros de grafia porque eu nunca gostei de português. E é o primeiro relato que eu tô contando. Gente, eu juro pra vocês, quando a minha sogra morrer, o capeta vai tirar férias, porque ele vai achar alguém apto pro seu cargo. Gente, vamos lá. Pois bem, me chamo fulana, tenho 21 anos e sou mineira. Tudo começou em agosto de 2016, quando eu conheci o meu namorado e no mesmo dia a minha querida e amada sogra. De imediato já percebi que ela não tinha gostado de mim pelo fato de só ficar cochichando e olhando pra mim. Gente, mas não imaginei que chegaria em tal ponto. Eu era de outra cidade e só vinha pra cidade do meu namorado nos finais de semana pelo fato dos estudos. E foi aí que percebi que a minha sogra tratava o meu namorado mal e com muita indiferença. Era diferente dos outros filhos. Por esse motivo, eu estava com uma casa... Por esse motivo, eu estava com uma casa em construção na mesma cidade dele, porque os meus familiares por parte de pai, eram da mesma cidade dele. A casa ficou pronta em junho de 2018 e fomos morar juntos desde então. E decidimos marcar o casamento para novembro de 2018. Tudo ok, casamento marcado, e em agosto, 2 meses depois, morando junto, eis que meu namorado vai na casa da querida mamãe e me traz uma planta roxa, a qual eu nunca tinha visto na vida, nem a minha mãe, que adora esse mundo de plantas. Até as folhas dela eram roxas. E trouxe essa planta e um vidro de tempero que a mãe dele tinha feito e mandado. Ana, eu nunca comi nada na casa deles. Eu sempre senti que tinha algo errado naquela casa. Deixei o tempero de lado e a planta lá no quintal, porque eu nunca fui fã de plantas. Ai, gente, é tão bonitinho. Em agosto foi meu aniversário
e ficamos noivos. E no outro final de semana, os meus pais vieram aqui para casa e a minha mãe fez almoço. Ela usou o maldito tempero sem nem eu saber. Fez um arroz e comemos. Na segunda-feira eu não aguentava ver a cara do meu namorado e coloquei ele para fora de casa, sem nem eu e nem ele entendermos e nem saber o porquê. Eu só não queria ele ali. A sua presença me deixava nervosa. Busquei ajuda, sou católica e fui em uma benzedeira, fui um benzedor que tem uma certa mediunidade e ele me revelou na hora que cheguei lá que eu estava viva por um milagre e mistério, porque já era para eu ter morrido. Era para eu ter morrido há uma semana atrás de acidente de carro, eu e meu namorado. E me revelou que a minha sogra e mais uma amiga tinham feito trabalho para nos separar. Falou que a flor roxa era o meu caixão e o tempero era preparado para me matar. Mandou eu colocar fogo na planta e levar o tempero para ele. Meus pais e meu tio colocaram fogo na planta e acreditem se quiser, eles usaram gasolina de carro porque a planta não queimava, ela ficava intacta. Com muito custo, ela queimou. Mais ou menos um dia de tentativa e o tempero eu levei. Chegou lá, ele virou água. Chegou lá, o tempero virou água. É isso? E ele me benzeu de novo. E aí o meu estômago queimava. Ele queimou muito. E saiu uma água da minha barriga. Depois disso tudo tudo foi voltando ao normal, aos poucos. Eu e meu namorado voltamos em outubro e já nos casamos no início desse ano. Agora, gente, pensem bem. Pensem bem. Que mãe que deseja a morte do próprio filho só porque ele namora uma pessoa que ela não gosta? E o meu marido ainda tem a cara de ir lá. Mas fazer o quê, né? Se eu gosto dele, eu tenho que ter a mala da sogra de brinde. A minha sogra, eu não tenho muito contato com ela. Quanto mais distância, melhor. Eu espero que tenham gostado do relato. Beijos. Gente do céu. Mas ela fez pra matar ele também? Ela fez pra separar os dois, querendo matar só você. Não, um acidente de carro pros dois. Ai, gente, credo. Eu não consigo conceber, senão que a pessoa é louca. Assim, não tem parafuso solto. É questão de internação, sei lá. A pessoa... Tem muita pessoa louca solta por aí, na verdade. Porque, olha, não é possível ser sã. Vamos lá. Deixa eu dar mais uns beijinhos aqui no pessoal. Bom, vamos para mais um relato que eu abri aqui. Elas foram avisadas. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 17 anos e sou do Rio de Janeiro. Então, aqui vai meu relato, que é bem curtinho. Espero que um dia possa contar no seu canal, que sou muito fã. Bom, no ano retrasado, meu pai teve um problema de saúde um pouco grave e ele passou mal de madrugada. Acordamos todos assustados e tivemos que levá-lo para o hospital às pressas. Nessa noite, não ligamos e nem falamos nada para a mãe do meu pai e nem para minha avó. Por parte de mãe, que tem meu pai como um filho também. Mas depois que tudo passou e pudemos avisá-las do ocorrido, elas já sabiam, Ana. A minha avó, por parte de pai, ou seja, a mãe dele, teve um sonho naquela noite. Ela via um de seus filhos passando mal e ela o carregava no colo, ensanguentado. Mas ela não via nitidamente qual dos 5 filhos era. E ela levantou assustada de madrugada e começou a orar pelos seus filhos. Quando ligaram para avisá-la, ela teve certeza que era o meu pai.
Já a minha avó, por parte de mãe, foi avisada por seus guias que o meu pai estava em perigo e passando mal. Cada uma delas foi avisada de que algo estava errado, dentro de suas respectivas religiões. Hoje meu pai está bem, graças a Deus. Já enviei outro relato, a menina no MP4. Espero que conte e que goste do meu relato. Que Deus abençoe, beijos. A menina no MP4? Vamos ver. Não achei nada com esse título. A menina no MP4. Deixa... que mais? Guilherme Taveira aqui, ó. Vão ser 2 pequenos relatos. Pode ler como bônus. Tá, me avisa, tá? Na hora que vier. Elas foram avisadas. Legal. Ah, aqui a moça mandou a explicação do relato de ontem. Minha mãe virou um réptil. Eu vou ler pra vocês, tá? Ah lá, ela falou: olá, Ana, vim explicar o relato e responder algumas dúvidas que vi muitas pessoas não entenderem e gerou polêmica. O relato que eu li ontem, né? Minha mãe virou um réptil. As pessoas ainda têm uma visão muito da base católica. Padre, invocação, demônio, espírito desencarnado, exorcizar. Mas eu expliquei de uma visão de uma família espírita kardecista que nasceu nesse meio, estudando e desenvolvendo seus dons mediúnicos. Eu vi o ser, não a minha mãe era lagarto ou era um ET. Expliquei as características físicas do ser na espiritualidade. Para quem tem o dom da clarividência, evidência, sabe como é esse tipo de obsessor. Tem nome para esse tipo de ser no termo kardecista. Se não me engano, é zootrófico. Que é um tipo de obsessor em forma de animal. Eles são muito usados para fazer magia negra para alguém. Por exemplo, né? Não existe só desencarnados como tipo de espírito. O mundo espiritual é muito maior do que isso. Eu e meus irmãos estudamos no centro espírita, fizemos todos os cursos, então nós desenvolvemos a nossa mediunidade para ter uma percepção muito mais nítida do outro mundo, coisa que só pessoas médiuns ostensivos entenderam. Hoje sabemos, entenderam ou entenderão, não sei. Hoje sabemos dos nossos dons e como lidar com eles. Eu já trabalhei em centro espírita recebendo desencarnados, também psicografo, escuto e vejo. Então, aos que falaram que é mentira, desejo a vocês que leiam mais os livros de Allan Kardec e saiam da zona católica de conhecimento. Beijo, Ana, luz e proteção para você e toda a sua família. Obrigada, um beijo. Então, aqui está. Vamos ao segundo relato, que é: minha mãe sempre foi a minha mãe. Boa noite, Ana, tudo bem? Os nomes já estão trocados. O meu nome é Fulana. Tenho 26 anos. Moro em Goiânia há 17 anos. Frequento o centro espírita kardecista, mas sou de berço católico. A minha família é formada a maior parte por mulheres. A minha bisavó sempre teve dons preciosos, como ouvir, sentir, sonhar e ter contato com anjos. Sempre frequentamos benzedeiras e sempre fomos informadas por elas que a nossa família vem de uma longa linhagem de mulheres médiums. Os homens da família não têm o dom.
Estou te contando isso para você entender o grau dos nossos dons. A minha bisavó tem várias histórias legais. Depois eu te contarei sobre elas, pois este relato é sobre mim, minha mãe e a minha irmã, que chamarei de Cacá. Talvez este seja um bom relato para o Dia das Mães. Olha, será um pouco longo. Não é não longo, pois é a revelação mais importante e gratificante que já tive em toda a minha vida. Então vamos lá. Bom, como disse, moro em Goiânia há 17 anos. Eu sou de Araguari, Minas Gerais. Mudamos para cá depois dos meus pais se divorciarem. Tenho 2 irmãs, a Carol, a mais velha, e a Cacá, a do meio. Eu sou a mais nova. A Carol se mudou para Goiânia antes de nós. A minha mãe, eu e a Cacá, antes de nós, minha mãe, eu e Cacá, pois havia se desentendido feio com o meu pai por conta de namoradinho. Então, a barra mais difícil da separação dos meus pais, quem segurou foi eu e a Cacá. Somos muito ligadas, creio eu, por conta disso. Sonhamos os mesmos sonhos, vemos as mesmas coisas, sentimos a mesma presença. E detalhe, não moramos mais juntas. Sempre apoiei a minha mãe em tudo e sempre disse a ela a seguinte frase: Deus não tinha barriga melhor para me colocar. A senhora é a minha alma gêmea. E sempre tive um amor incondicional por ela e pela minha irmã Cacá. No ano passado, descobri o porquê dessa ligação tão forte entre nós 3. Os espíritas dizem que nada é por acaso e ninguém está na nossa vida por acaso. Que a nossa família hoje tem grande chance de ter sido a nossa família na vida passada. Não necessariamente na mesma ordem. Lembro de um relato que você contou onde a filha era a mãe do pai dela na vida passada deles. Tive essa revelação em um sonho ano passado e me emociono sempre que lembro e me encho de gratidão por ter tido este sonho. Vamos ao sonho então. Depois de um dia normal, cheguei em casa, fiz minhas tarefas diárias, tomei um café com a minha mãe, assisti TV e fui dormir. Sabe aquele sono que você deita na cama e apaga? Esse dia aconteceu comigo. Deitei e apaguei, em questão de segundos. Abri os olhos e me vi no meio da Praça da Sé, em São Paulo, e uma voz dizendo atrás de mim, pertinho do meu ouvido: Você já viveu aqui. Detalhe, eu nunca fui para São Paulo, mas tinha certeza que era lá. Essa voz que eu ouvi era de uma mulher. Ela sempre me acompanha, mas eu nunca consigo ver o rosto dela, pois ela sempre fica na minha retaguarda. A minha avó diz que ela é a minha anja da guarda. Depois que eu ouvi ela dizendo, olhei ao redor e vi a minha mãe sentada em um banco da praça e a minha irmã atrás dela, em pé. Pelas vestes que estávamos, era década de 40 ou 50. Caminhei até elas e a minha mãe olhou nos meus olhos e disse: Eu tenho algo para te contar. Eu tenho câncer. E aí o meu mundo caiu. E eu acordei aos prantos. Achei que era um aviso que a minha mãe estava com câncer nessa vida, pois ela fez a retirada de nódulos da mama em 2017. E aí eu contei a ela sobre o sonho e pedi para que ela fosse ao médico para ver se tinha alguma coisa. Aí ela sorriu para mim e disse: Bebê, eu era sua mãe na vida passada e a Cacá sua irmã. E desde então eu entendi por que a ligação entre nós 3 é tão forte. Agradeço todos os dias por ter vindo na minha família. Somos muito unidas e parceiras. Desculpa ter ficado tão grande o relato, espero que você leia um dia. Tenho vários relatos para contar a vocês. Depois eu os mando. Desejo tudo o que há de bom neste mundo a você, sua família e a todos que seguem o canal. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Então, não era sinal nada que a sua mãe tinha câncer nessa vida aqui, mas talvez ela tenha tido na vida passada. Onde na vida passada ela também foi a sua mãe, também foi tudo, foi do mesmo jeito. Que legal. Por que será que veio do mesmo jeito de novo? Que beleza, né? Que bênção. Que legal, né, ter essas... Então, tem revelação de vida passada em sonho, que é legal, que é muito bom. Tem umas que já não é muito bom, né? Ai, ai, ai.
O castigo da Maledite. Eu tirei a coisa da tela aqui? Não. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Me chamo fulano, mas pode me chamar de Beltrano, pois já tem muito fulano aí. Vamos diferenciar um pouco, né? Parece que eu já contei isso aqui, bom. Desde já gostaria de pedir desculpas se faltar algum acento ou alguma pontuação, pois comprei esse notebook quando Meu Deus! Eu morava em outro país e confesso que nunca aprendi onde ficam as pontuações. É um saco mesmo, sei bem. Gostaria de falar também o quanto eu gosto e admiro o canal de vocês. Sou muito fã e não perco nenhum ao vivo todas as noites. Muito obrigada. Esse relato que começo a dividir com vocês é meio longo, pois isso se passou por um bom tempo até o final, feliz ou infeliz. Queria falar também que nem sempre existem pessoas 100% boas ou 100% más. Mas pode ter certeza que tudo que fizermos nesse plano, cedo ou tarde, recebemos o troco, seja ele bom ou ruim. No ano de 2007, eu me mudei para Santa Catarina, onde os meus pais e a minha irmã já moravam. Os primeiros meses morando com a minha família foram de paz, mas isso não duraria muito tempo, pois o meu pai é a encarnação do capeta. Meu Deus. Ele é alcoólatra, cínico, manipulador. Ele seria o maledito, pois mulher maledite é ruim, mas homem maledito é 1000 vezes pior. Enfim, logo nossas desavenças dentro de casa começaram, pois quando ele bebia, ele começava a falar mal da minha mãe para mim. E isso me dava muita raiva, pois eu sei a mulher e a mãe que a minha mãe é. Comecei a discutir com ele para que ele respeitasse a minha mãe. Ele bufava, socava a parede com raiva, mas sei que a vontade dele era meter a porrada em mim, né? Ana, quero deixar claro que eu, na época, era um homem de 20 anos, trabalhava e estudava, nunca tive vícios, tinha acabado de sair do exército, então jamais me atreveria a desrespeitar a casa dele. Mas a minha mãe não merecia ser tratada daquele jeito. Eu não julgava ela, pois mesmo passando por tudo aquilo, ela amava aquele traste. Vivíamos nessa casa de aluguel e após ele fazer amizade com um casal de uma índole muito duvidosa, decidiu se mudar para uma casa que eles tinham num bairro não muito longe dali. O aluguel era muito mais caro, mas mesmo assim ele disse que iríamos e fomos. Eu não tinha como me manter num lugar só meu, pois ainda ganhava pouco, e não me atrevi a abandonar a minha mãe e a minha irmã nas mãos dele. Fomos para tal casa. Essa casa era da seguinte forma: a frente dela ficava no nível da rua, mas a parte dos fundos era apoiada por vigas. E é aí que entra a Maledite. A Maledite era mãe do dono da casa e ela morava na parte de baixo. Uma senhora de uns 63 anos, eu acho. Crente dessas que não cortam... crente dessas que não cortam o cabelo, não usa calça, que vive na igreja. Bom, nada... Tá, gente, por favor. Sem desrespeito, nada contra. Ele tá descrevendo que ela era, assim, entendeu? Daquelas pessoas religiosas nesse sentido. Observação. Quero deixar claro que não tenho preconceito com nenhuma religião. Eu sou católico não praticante e tenho a mente aberta e já frequentei de tudo um pouco. Mas eu sei que existem algumas pessoas que são fanáticas, mas são cegas para os seus próprios erros. A Maledite morava com as 4 netas, filhas do dono da casa, que nem bola dava para as filhas. Depois descobrimos que ela só ficava com as netas por causa do dinheiro que ele dava para comprar comida para elas, pois ela odiava aquelas meninas. Elas iam para a igreja, mas quando voltavam, parecia que voltavam com o capeta no corpo, gente, pois só praguejavam, se pegavam no tapa e as palavras que saíam da boca delas não era algo que alguém que acabou de voltar da igreja diria, não. Após uns 13 meses morando nessa casa, o traste do meu pai juntou as roupas dele e nos deixou. Por um lado foi até que bom,
Tivemos paz por algum tempo, mas a minha mãe não trabalhava e ficou por minha conta bancar a casa. Vivíamos apertados, sem grana, tirando daqui para pagar ali, até que a minha mãe arrumou um emprego e ficamos mais tranquilos. Mas essa paz não durou muito. Ana Maledite começou a nos infernizar. 5 da manhã, ela já estava acordada com música de igreja alta e se pegando no pau com as meninas. A cozinha delas ficava debaixo do meu quarto. Eu não podia dormir até a hora de levantar para trabalhar, porque as infelizes não deixavam. Mesmo assim, relevamos e eu tentava aguentar aquela situação. Após uns meses, consegui comprar o meu primeiro carro, um Chevette caindo aos pedaços, mas eu me sentia dentro de uma Ferrari. Era como um filho para mim. Lavava ele todos os sábados, encerava onde não tinha ferrugem, né? Porque, né? Enfim, o primeiro carro, sim, é mega especial. A Maledite, quando viu o carro na frente da nossa casa, já fez um comentário que, no mínimo, eu estava vendendo drogas. Eu não ouvi. Quem falou depois pra mim foi a minha irmã. Mas como eu sou da paz, nem liguei. Uma manhã me levantei para ir trabalhar e quando vi a lateral do meu carro, estava todo riscado. Alguém tinha pego uma pedra bem áspera e esfregado em toda a lateral do meu carro. Eu sabia quem tinha sido, mas não tinha provas, né? Não tinha como comprovar. Ver aquilo me doía e alguns pensamentos insanos começaram a passar pela minha cabeça, mas sempre tentava relevar e pensava que aquele inferno um dia acabaria. Ana, como do meu quarto dava para ouvir até o suspiro delas, eu ouvi o dia que o filho dela foi lá e ela falou que estava na hora de aumentar o nosso aluguel, pois se nós tínhamos condições de comprar um carro, poderíamos pagar mais pelo aluguel. Aquilo fez meu sangue ferver, mas não falei nada. Apenas esperei que ele viesse falar comigo. Ana, nós já pagávamos um valor bem caro por aquela casa. E olha que a casa não tinha nem forro. O chão era de cimento e as paredes com reboco cru. Pelo jeito da casa, pagávamos o valor justo. Mas mesmo assim, depois de umas 2 semanas, ele avisou a minha mãe que iria aumentar o valor. E como nós éramos leigos sobre isso e realmente precisávamos daquele teto, apenas aceitamos. Nesse meio tempo, o inferno continuava. Elas começaram a sujar nossas roupas que ficava secando no varal na frente de casa. Às vezes chegávamos no final do dia, o varal estava no chão, com as roupas todas sujas e nós sempre sem ter como provar. Ana, a gota d'água foi um dia. Era sábado e como minha mãe trabalhava num shopping, eu fazia faxina na casa toda. Sempre fui bem prendado e a faxina para mim tem que ser impecável. Limpei a casa toda e após terminar fui tomar um banho. Quando saí do banheiro que dava para a sala, qual não foi a minha surpresa de ver a sala toda suja com terra vermelha? As Maledites tinham jogado um monte de terra pela porta da frente. Aquilo me deu uma raiva. Eu sabia que tinha sido elas, pois tinha visto elas na frente de casa antes de entrar no banho. O sofá da minha mãe, que ela tanto cuidava, estava duro de terra. A estante, as paredes. Eu me vesti e fui lá na casa delas, pronto para sair de lá preso. Mas Deus fez com que elas não estivessem em casa. Elas sujaram a minha casa e foram para a igreja. Na hora, liguei pro filho dela e falei que era para ele ir lá, pois eu ia acabar com a mãe dele. Ana, ele era um baita de um arregão. Não falando arregão. Ele não foi lá resolver e ainda falou que poderia ter sido o vento. Hoje penso que foi até bom ele não ter ido mesmo, pois eu acho que eu teria perdido a razão. Ana, quando as Maledites chegaram, eu estava dentro do carro e era visível a cara de deboche delas quando me viram dentro do carro. Eu estava pronto para passar com o carro por cima delas, mas eu não era uma pessoa do mal e não ia acabar com a minha vida por conta de pessoas ruins. Minha mãe chegou tarde da noite do trabalho e eu contei tudo.
Ela confrontou a velha desgraçada que apenas debochava da minha mãe. Falei para minha mãe naquela noite que tínhamos que sair dali, ou eu ia acabar com aquela maledite. Como pode eu ter aqueles pensamentos tão destrutivos, né? Mas sim, Ana, eu cheguei a esse ponto de pensar em destruir com aquela mulher. No domingo, eu, minha mãe e minha irmã pegamos o carro e andamos por toda a cidade procurando um lugar para alugar. Naquela época era tudo tão difícil, tinha que alugar diretamente com o proprietário, pois as imobiliárias exigiam coisas que não tínhamos. Falei para minha mãe que só voltaria para casa depois que achássemos uma nova casa. Já era final de tarde, já tínhamos desistido, pois não encontramos nada. Faltando uns 500 metros, mais ou menos, para chegar no inferno, vimos uma plaquinha de aluga-se. Não pensamos duas vezes. Antes de parar e ver o valor e como era a casa, a dona morava nos fundos e veio prontamente nos mostrar. A casa era perfeita, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro e um pátio com garagem só para nós. O medo de perder aquela casa era tanto que eu peguei dinheiro emprestado com um amigo e na mesma noite já fizemos o contrato e já pegamos. E pagamos, né? Já pagamos. Ana, parece que saiu uma nuvem negra da minha cabeça. Perguntei para a dona da casa se podíamos nos mudar naquele mesmo dia. Ela falou que a casa era nossa. Chegamos em casa e a maledite estava na frente. Chegamos em casa e a maledite e as maledites, né, estavam na frente da casa de bagunça, como sempre. Chamei dois amigos meus e naquele domingo de noite fizemos a mudança, carregando os móveis de carrinho de mão mesmo. O que dava para pôr no carro nós colocamos e o restante aí tudo nos braços mesmo. A nossa vida mudou para melhor da noite para o dia. Enfim, começamos a ser felizes ali. Eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe começou a aceitar o traste ter deixado ela, mas ela ainda sofria por causa dele. Bom, Ana, daqui pulamos para alguns anos depois. Minha mãe aceitou o traste de volta, fazendo com que eu encontrasse o meu rumo por não aceitar o jeito dele tratá-la. Como falei antes, não julgo a minha mãe, pois o amor é cego. E como ele tinha e tem até hoje ciúmes do meu carinho e amor por ela, eu preferi achar o meu rumo e viver a minha vida. Mas sempre deixando ele bem ciente que se ele não tratasse a minha mãe e a minha irmã bem, ele ia se ver comigo. Isso aí. Ó. Minha irmã mais velha, que morava no sul, se mudou para Santa Catarina também, e sempre morando na mesma rua da maledite, que sempre que passava pela minha mãe ou irmãs, dava um jeito de provocar, mas elas ignoravam a maledite. A rua... A minha irmã mais velha estava grávida de 8 meses, e em uma tarde ela foi até o mercadinho do bairro e quando estava voltando, avistou a maledite. Estava vindo na direção delas, mas na outra calçada. Ana, a maledite, quando viu que era minha irmã, atravessou a rua para a mesma calçada que a minha irmã estava e colocou o capacete no braço que ficava do lado em que a minha irmã iria passar. E quando ela passou pela minha irmã, ela deu com o capacete na barriga dela. Minha irmã sentiu um pouco de dor e, pelo nervosismo, ficou encostada no muro, enquanto a maledite saiu dando risada e debochando. Doente mental. Minha mãe ia tirar satisfação com a maledite, mas a minha irmã não deixou, pois não se discute com pessoas ignorantes. Ana, daqui pulamos para o ano de 2019 agora. Eu vivendo minha vida, minha mãe por fim se separou do traste e veio morar comigo. Minha irmã mais nova já casada e com seus filhos, minha irmã mais velha também casada e com os filhos dela, inclusive com o anjinho que a maledite agrediu enquanto estava na barriga da minha irmã. Um dia minha mãe foi visitar uma amiga que morava na mesma rua da maledite. E qual não foi a surpresa da minha mãe em saber que a maledite havia morrido? Sim, Ana. E o que mais impressiona é que ela não morreu de uma morte, digamos que normal.
ela acabou tendo um câncer maligno muito agressivo no estômago, que levou ela de uma forma que nem os filhos, que não gostavam dela, esperavam. E olha que aquela velha era uma mulher forte, hein? Você via que ela era saudável e muito forte pela idade que tinha. Quando minha mãe me contou, eu realmente não acreditei. Ana, eu sou um ser humano falho, como qualquer outro, mas nunca desejaria isso a ninguém. Tive meus momentos de raiva, sim. Pensei em passar com o carro por cima? Pensei. Mas isso era apenas naquele momento de raiva, pois vinha mais da cabeça do que do coração, sabe? Até hoje me pergunto se ela teve o fim que mereceu. Mas isso não cabe a mim saber, responder, decidir ou julgar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você colhe o que planta. Bom, Ana, esse é meu relato de Maledite e ainda voltarei aqui para contar como é ter um maledito como pai. Agora é só para mim, dá licença. Deixa eu... Não, o que ele falou aqui, ele falou, pode contar pra eles o que eu escrevi. Ele só falou assim, ó, não é nada não, mas sempre quis fazer isso também, tipo, só pra Ana agora, deixar todo mundo curioso. Aí se você puder fazer uma cara de espanto agora, pode contar pra eles. Tá bom. Então, beleza. Gente, então, é o que eu falo, religião não diz que ninguém é santo ou não é, né? Então, as pessoas são falhas, muitas acabam querendo se esconder atrás de religião, sabe? Então, acontece, né? Mas, mulher bicharada ruim, hein? Tomar no rabo. Depois de, sei lá, cuidar das coisas, limpar tudo, vir jogar terra. Mas dá vontade de enfiar terra na boca, fazer abrir assim, ó, socar a terra. Vai, agora cospe na minha casa. Cospe, pode cuspir. Enfia a terra na boca. Meu Deus, já vai pro inferno essas mulheres. Pode ficar tranquilo. Vai tudo pro inferno. Isso daí paga de outra forma. Bom, daqui. Relato real. Aconteceu comigo em 1993. Vamos ver, esses daqui já são curtinhos que eu separei. Olá, assombrados, não percam um vídeo do canal. E esse relato, um adendo aqui, esse relato é de 2017, tá? Então eu resolvi compartilhar uma história que aconteceu comigo em 1993. Hoje eu tenho 57 anos. Na época eu tinha 33 e minha filha mais velha tinha 3 anos. Estávamos em casa e um senhor de barba branca e bem branquinho, aparentava uns 70 anos. E ele era tão branquinho que tinha até as bochechas rosadas. Ele tocou a campainha e eu fui atender. Ele me pediu um prato de comida. Havíamos almoçado há pouco e eu disse que ele esperasse que eu ia arrumar um prato para ele. Minha mãe sempre me dizia que jamais devemos negar um prato de comida para qualquer pessoa. Fui na cozinha, coloquei bastante arroz, feijão e coloquei uns 4 pedaços de carne cozida. E fui lá e dei para esse senhor. Ele pegou o prato, se sentou na calçada e ficou comendo. E eu entrei. Falei assim, quando o senhor acabar, me chama que eu venho pegar o prato. Dali uma meia hora ele me chamou e me entregou o prato. Mas o que eu achei estranho foi que ele comeu toda a comida, mas as carnes estavam intactas. Ele nem comeu as carnes. Peguei o prato e ele começou a falar.
Filha, que Deus te abençoe sempre. Que nunca falte alimento na sua casa. E eu falei, amém. Aí é que eu levei um susto. Ele se virou para ir embora e sumiu na minha frente. Simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. A minha menina estava comigo e falou, mãe, cadê o velhinho? Eu fiquei atônita. Ainda assim, olhei em todos os lados da rua e ele sumiu como uma fumaça. Até hoje eu penso, será que foi Jesus que veio me testar em forma de mendigo? Eu sei que nunca nos faltou alimento, mesmo nas situações mais difíceis que já passamos. E é essa a história, assombrados. Espero que gostem. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada mesmo depois de anos, mas eu acho que eu já contei esse relato. Vocês acham? Vocês lembram? Eu acho que eu já contei esse relato e eu gosto muito dele. Que interessante, minha avó também falava isso. Que a gente nunca deve negar um copo d'água ou comida para quem pede, né? E tem outros relatos desse tipo aqui também, viu? De que a pessoa pediu comida, foi lá, fez um prato de comida e aí acontece alguma coisa sobrenatural também depois. É interessante isso. Minha avó falava que às vezes Jesus vem testar a gente dessa forma. Minha avó contava. Tá, tem mais relatos aqui. Deixa eu só dar um beijinho rapidez aqui. Achei. Último relato, então, da noite é este daqui. São Miguel me ajudou contra um maledito. Pelo menos parece que vem coisa boa aí, né? Tirar um pouco da carga ruim das maledites. Boa noite, Ana. Sou inscrita do canal desde o início. Eu sou um membro e fã de carteirinha do trabalho de vocês. Hoje trago um relato... Muito obrigada. Hoje trago um relato como um agradecimento e para cumprir uma promessa feita a São Miguel Arcanjo, pois ele me ajudou e vem me ajudando muito a passar por momentos difíceis, os quais tenho passado ultimamente. Pode ler tranquilo, esse relato não tem nome. Muito obrigada. Tudo começa na noite do dia 23 de março, quando meu marido encontra um bilhete anônimo na caixa do nosso correio residencial. O bilhete dizia em seu conteúdo, entre outros absurdos, que eu traía o meu marido. Dizia que quando ele saía para trabalhar, eu me relacionava e conversava com um outro homem pelo WhatsApp. Olha, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e informar que meu esposo é um excelente marido, pai e dono de casa. Porém, ele é extremamente ciumento e possessivo. Então, por mais que ele não quisesse acreditar naquele maldito bilhete colocado em nossa caixa de correio, a dúvida foi plantada em sua mente e passou a torturá-lo a ponto de fazê-lo mudar com todos de casa. Ai, que... Pois bem, no decorrer da semana, depois da chegada desse bilhete, ele mudou comigo, com indiretas, perguntando por que eu ficava sempre com o celular no bolso do meu avental de cozinha e fones de ouvido. Ana, eu ficava e fico te ouvindo. Nem sempre eu consigo acompanhar os relatos ao vivo, então eu acompanho no dia seguinte, fazendo os meus afazeres domésticos. Ô, bota ele pra ver aqui. Tá falando comigo, não tá falando com homem nenhum? Tá escutando eu aqui. Bom, era esse o motivo de celular ficar sempre comigo. Meu Deus, não quero causar briga com ninguém. Bota ele pra ouvir e fala, vem ver agora aqui o que eu tô lendo, que eu tô falando aqui. O que eu tô falando, o que eu tô ouvindo. Bom, eu sabia que tinha algo errado com meu esposo. Ele tava diferente, fechado, grosso comigo e com as crianças. E eu não sabia o motivo. Pois até o momento, meu marido não havia me falado do maldito bilhete. Ah, ele tava diferente, mas você não sabia o porquê. Até o momento, ele não havia me falado do maldito bilhete. Ele apenas mudou o comportamento e se fechou para mim. Eu sou muito apegada a ele e apenas o fato dele parar de falar comigo e me destratar sem eu saber o que eu tinha feito de errado, isso me torturava dia e noite.
Isso já havia se passado uma semana desse mal-estar entre nós. Foi aí que, procurando por uma ajuda do pessoal lá de cima, encontrei a oração de limpeza e proteção de São Miguel Arcanjo. Essa oração deve ser feita no decorrer de 21 dias consecutivos, sem faltar um dia sequer, até completar a quantidade de dias pedido. Detalhe, essa oração foi dita pelo próprio São Miguel Arcanjo, psicografada ao médium Greg Meiser, não sei se é assim que fala, o Meiser, não sei. Ela limpa tanto espiritualmente, como abre todos os caminhos que estão travados em sua vida. Tira parasitas espirituais e astrais da sua vida e corta qualquer laço ou algo que venha atrapalhar sua vida recente com alguma pendência de uma vida passada. Olha que beleza. Ana, na primeira noite que resolvi começar a fazer a santa oração de São Miguel, assim que terminei de ouvi-la, tirei meus fones de ouvido e com lágrimas nos olhos deitei para tentar dormir. Não deu meia hora, meu marido acende a luz e fala que precisamos conversar e me mostra o bilhete. Eu caí no choro e fiquei horrorizada com tudo que eu li. Era tudo mentira. Eu tenho 40 anos, tenho uma família sólida, filhos lindos e um marido o qual eu amo muito. Eu não preciso de mais ninguém na minha vida. O mais interessante é que enquanto eu lia aquele bilhete, náuseas e uma tremenda vontade de pôr para fora tudo que eu havia jantado percorria todo o meu corpo. Nunca havia sentido aquilo. O bilhete era carregado de pura inveja e maldade. Foi o que eu senti quando eu li tudo que havia nele. Fechei o bilhete e, em pensamento, agradeci a São Miguel Arcanjo por ter feito meu marido vir me mostrar o motivo de sua mudança comportamental comigo durante todos aqueles dias. Nós conversamos, eu mostrei meu celular a ele e nos entendemos, graças a Deus. Continuei fazendo minha oração a São Miguel Arcanjo para limpar os meus caminhos e o da minha família. Esqueci de mencionar que a nossa casa está passando por reformas e que essa reforma tem incomodado um pouco a minha cunhada e seu marido, 2 seres os quais não são muito evoluídos e tendem a crescer os olhos em tudo e em todos, sabe? Nada presta a não ser as coisas deles. Passam o dia falando e investigando a vida dos outros familiares. Ninguém pode melhorar um pouquinho de vida, que lá vem o casal urubuzar tudo com palavras de agouro. Enfim, são seres desprezíveis e infelizmente pertencem à nossa família. Minhas suspeitas caíam sobre ele, o marido da minha cunhada. E a resposta chegou até mim hoje, dia 15 de abril de 2020. Eles, minha cunhada e seu marido, que atualmente encontra-se desempregado, fizeram das tripas coração para acabarem. Eles fizeram das tripas coração, mas acabaram de começar uma reforma em sua casa. Pois é, entrego eles a Deus e toco minha vida adiante. Não tenho provas que foi um deles que colocou aquele maldito bilhete, mas uma coisa é certa. Foi alguém que conhecia muito bem o meu esposo e sabe que uma coisa daquelas ia abalar muito alguém que, por natureza, já é possessivo e ciumento, sem motivos, como meu esposo é, a ponto de acabar com o nosso casamento, com o nosso casamento e destruir nossos planos de morar juntos em uma casa novinha reformada. Gostaria de dizer a todos os assombrados que a inveja é o sentimento mais triste e repulsivo do mundo. O invejoso não mede esforços para destruir aquilo que o perturba tanto, sem se preocupar com as consequências dos seus atos. Orem e peçam proteção. Eu recorri a São Miguel Arcanjo e ele veio ao meu socorro. E como agradecimento, gostaria de dizer a todos que São Miguel derruba e quebra qualquer mal ou feitiço lançado àqueles que nele creem. Se vocês estiverem passando por uma situação difícil, lembrem-se de São Miguel Arcanjo, o nosso anjo guerreiro e protetor.
e para cortar o mal pela raiz dos invejosos que o cercam. Leiam o Salmo 140. Eu tenho lido junto a oração de São Miguel. E, Ana, nunca mais, nem minha cunhada, nem seu esposo vieram me azucrinar em nossa casa. Parece até que mudaram de país. Viva São Miguel! Eu e meu esposo estamos bem, graças a Deus, e a São Miguel Arcanjo. A vida nós vamos tocando e terminando nossa pequena reforma. E eu continuo nas minhas orações de proteção, porque o mal, ele nunca dorme. Então não podemos relaxar. Obrigada, Aninha, por ler mais este relato, que na verdade foi uma promessa cumprida a São Miguel Arcanjo, para que todos do canal conheçam a benevolência e a proteção que este santo arcanjo pode oferecer a todos que clamam por ele. Deus e São Miguel Arcanjo te protejam, Aninha, a você e sua família. Mais uma vez, obrigada. E quando estiver com medo, ore. São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel, aonde quer que vá. Eu sou seu amor que proteges aqui. Eu sou seu amor que proteges aqui. Eu sou seu amor que proteges aqui. E é isso, pessoal. Olha, que bom que deu uma... Que filho da mãe. Olha, vai lá botar bilhetinho para acabar com o casamento, que não sei o que lá. Deixa estar. As coisas voltam. Ainda bem que deu... Não é a primeira vez que eu ouço esse lance aqui dessa proteção de São Miguel. Teve um outro relato, não teve? São Miguel Arcanjo que eu contei não faz muito tempo. Agora eu não lembro qual. Mas é isso aí, pessoal. Muito bom. Que bom que se livrou. E vale a pena, né? A gente buscar ajuda espiritual. Bom, pessoal, deixa eu dar então os últimos beijinhos. E vamos ler mais um relato aqui. Deixa eu ver. Este daqui, talvez o último relato da noite, ok, pessoal? Vamos lá. Seria ele o meu amor de outra vida e eu vi sua morte nessa vida? Vamos ver. E eu vou ter que pegar essa mosca daqui a pouquinho. Olá, Ana e Assombrado, sei que você vai me chamar de fulana. Acertou! Então o nome é irrelevante. Tenho 36 anos e moro em Garanhuns, Pernambuco. O que vou relatar aqui ainda hoje eu não entendo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um rapaz que na época tinha 15 e eu logo me apaixonei por ele. Tivemos um pequeno romance, coisa de criança. E ele foi quem ganhou o meu primeiro beijo, no dia 26 de novembro de 1997. E confesso que foi incrível. Éramos amigos e isso dificultava um pouco as coisas por acaso do destino. E isso dificultava um pouco as coisas. Por acaso do destino e gênio ruim meu, digamos. Dificultava um pouco as coisas por acasos do destino e pelo meu gênio ruim. E digamos que ele não era o tipo que namorava com uma pessoa só, se é que você me entende. Tá. As nossas vidas seguiram rumos diferentes, mas sempre que nos encontrávamos, era como se não tivéssemos ficado longe um dia um do outro. Rendendo assim alguns outros beijos e sempre conversávamos bastante. Quando estávamos no mesmo ambiente, parecia que uma força atraía um para o outro. Mas mesmo com toda essa química e física que rolava entre a gente, a nossa relação nunca evoluiu. E os anos se passaram dessa forma. Ele seguiu sua vida de muitos relacionamentos e eu segui a minha. Confesso que não vivia pensando nele, nem sofrendo por ele, mas sempre que eu o encontrava, dava aquela tremedeira nas pernas e a mão suava, o coração acelerava. Mas chegando ao que importa,
No começo de 2007, foi quando eu tive o primeiro sonho estranho. No sonho, eu estava junto com ele num lugar com muitas árvores, como se fosse uma floresta, e nós estávamos discutindo. Ele usava umas roupas antigas, calça, camisa e uma coisa por cima da camisa como se fosse um colete de outra época. E eu também usava um vestido verde muito pesado, com um tecido grosso. Não era chique nem luxuoso, era simples. Mas sabe aqueles vestidos que a gente, nos filmes de época... Aqueles vestidos que nos filmes de época as pessoas usam, com aquelas saias enormes. Eu não sei por que estávamos ali brigando, mas ele ficava muito bravo. E a parte que não faz sentido no sonho é essa. Ele subia em uma moto e ia embora. A moto não combinava em nada com o resto do cenário, sabe? O cenário, acho que tudo era muito mais antigo do que a existência das motos, digamos assim. Enfim, ele dava partida na moto e ia embora. Eu chorava muito, mas um choro de desespero mesmo, e corria na direção contrária, onde tinha uma espécie de torre. Não era como se fosse um castelo, parecia mais um farol. Eu levantava a saia do vestido e, chorando em total desespero, começava a subir uma escada em espiral de pedras. Quando eu chegava no topo, tudo que eu conseguia ver era uma longa estrada e ele indo embora na moto. Eu ficava aos prantos porque não adiantaria chamar, pois ele não ia ouvir. E de lá de onde eu estava, eu via a moto derrapar e ele cair e sair rolando pela estrada. E de longe eu via ele morrer. Acordei chorando com uma angústia muito grande e eu sentia as minhas pernas doerem muito. Passei o dia pensando em tudo isso. Eu já não o via fazia algum tempo e eu já estava em um relacionamento sério. Eu não pensei mais nisso e a vida seguiu. Cerca de 3 meses depois eu tive o mesmo sonho, tudo da mesma forma. E com 1 mês depois do segundo sonho, eu tive o terceiro sonho. Isso ficou muito mais confuso na minha cabeça, mas deixei para lá. E aquele sonho não se repetiu mais, foram 3 vezes o mesmo sonho. Quase 1 ano depois do primeiro sonho, eu acordei com uma sensação muito estranha. Eu não sabia bem o que era um aperto no peito. E chegou uma notícia que no viaduto próximo à minha casa tinha acontecido um acidente. E eu lembro de ter falado, espero que não seja ninguém conhecido. Continuei fazendo minhas coisas e foi quando o telefone tocou. E era o meu irmão. Não somos irmãos de sangue, mas fomos criados juntos e é como se fôssemos irmãos de fato. E no telefone ele me disse assim, nega, soube do acidente que teve aí? E eu falei que sim. Aí ele me disse, você sabe quem são as vítimas? Ana, ele vinha do trabalho com o primo. Ele quem? O rapaz que você gostava, é isso? Ana, ele vinha do trabalho com o primo e foi fazer uma ultrapassagem. E vinha um carro de frente e ele perdeu o controle da moto, caiu e morreu na hora. E o primo dele também faleceu. Os 2 vinham na mesma moto, é isso? Quando eu ouvi aquilo, partiu meu coração. Foi como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. E eu não conseguia entender o porquê, pois eu estava noiva de outra pessoa. Eu não tive coragem de ir ao velório, eu não fui me despedir. E mesmo agora, depois de todos esses anos, já me casei, já me separei, tenho 2 filhos, mas nunca consegui esquecer o rosto dele. O sorriso, o jeito que ele tirava o cabelo dos olhos, o jeito que ele ficava em pé com as mãos no bolso da bermuda e principalmente o sorriso de canto de boca que ele dava. Eu não consigo acreditar que ele morreu. Eu sinto como se um dia eu fosse estar andando na rua e fosse encontrar com ele de bermuda e camisa do Palmeiras. Não sei explicar porque ele é tão presente na minha lembrança, afinal nunca chegamos a ter um relacionamento de fato. Fico me perguntando se ele foi o meu amor em outra vida. E o sonho foi como um aviso que não ficaríamos juntos
E o sonho, não, o sonho foi como um aviso de que não ficamos juntos na outra vida e também não ficaríamos juntos nessa vida. Bom, desculpe se ficou grande, obrigada por contar o meu relato. Beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada. O sonho foi realmente como se fosse uma mistura mostrando a outra vida e um aviso para o que ia acontecer nessa, né? Tipo um sonho premonitório. Mas eu entendo, ela quer dizer assim, que ela gostava muito dele, uma coisa meio que sem explicação. Eles tinham uma atração muito grande um pelo outro, mas nada de ficar aquela paixão, né? De você ficar pensando na pessoa e querer um relacionamento e não sei o quê. Não, eles viviam bem, separados, mas quando tava junto tinha um negócio. Mas também a hora que separava, eles tinham lá seus relacionamentos de boa, né? Sei lá, então pode realmente, e o fato de ter esses sonhos repetidamente, 3 vezes, do mesmo jeito, sonhando com as roupas antigas e tudo, pode realmente ser isso, que numa outra vida vocês tiveram alguma coisa, mas não puderam ficar juntos e nessa vai saber o porquê, né? Pois é, triste, mas acho que tudo tem aí um porquê, um motivo. Bom,